Abra sua Bíblia, Salmo 139. Abra sua Bíblia, Salmo 139. Salmo 139, nós vamos ler do verso 1 em diante. Menos de uma semana para o acampamento. Amém? Está escrito assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces o meu pensamento, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso o atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, e Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos, afastasse, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra Ti, e como Teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode dar liberdade ao Senhor de falar contigo? Amém? O tema dessa noite é Salmo 139. Por isso que você leu todo esse salmo comigo. Amém? Nós vamos falar desse salmo. Esse salmo é produto de uma coisa que há muito tempo vem me tocando: contemplação. Você sabe o que o princípio bíblico da contemplação te propõe? Alguns de nós, ao ouvir a palavra contemplação, pode confundir com meditação. Claro que uma coisa pode até ser outra, mas eu vou chamar contemplação um nível de olhar ao Senhor, um nível de observar algo que tem acontecido, e não necessariamente com a Bíblia aberta. Esse salmista aqui, o que está acontecendo com ele? Ele está em meio a uma guerra, mas, contrário de outros salmos, ele não conta detalhes, ele não expõe nada do tempo que esse salmo foi composto, ele não fala nada. Ele não explica alguma coisa sobre Israel, nada. Ele simplesmente está fascinado por Deus.
Outras vezes, em outros salmos, você vai encontrar essa prática sendo feita. Salmo 27, verso 4. Por que eu estou definindo aqui os salmos? Por exemplo, 34, 5. Porque todos os salmos, eles, na maioria das vezes, eles acabam nessa ideia de contemplação. Porque salmos são cânticos, são hinos, são louvores. E talvez você viva numa fase da história muito complicada no assunto louvor. Você acha que louvor é música, apenas. Você não entende que louvor talvez tenha a ver com aquilo que você contempla. Eu lembro, quando eu falava aqui ensinando sobre adoração, que não existe adoração sem contemplação. Se eu canto qualquer cântico, por mais lindo que ele seja, mas eu não alcanço aquele nível de olhar o Senhor através daquilo que eu estou falando para Ele e me envolver naquilo que eu estou dizendo, não aconteceu adoração nenhuma. Adoração não é músicas lentas e nem louvor são hinos agitados. Músicas. Não são músicas lentas nem agitadas. Então o que está acontecendo aqui? O salmista ele está naquele momento de qualquer homem que você talvez já teve na sua vida. Eu não sei se você se deparou para pensar em alguém, em algumas pessoas mesmo, não é Deus. E ao pensar nessa pessoa, você foi tomado, talvez de um pavor de perder. Quem já, em algum momento, parou para pensar em alguém e viu o tanto que essa pessoa é importante para você, e pensar em estar sem essa pessoa, isso te trouxe um pavor, sendo que aquela pessoa estava do teu lado. Quem já foi? Quem já ouve isso? Eu te garanto que naquele momento, o seu coração te encheu de eu preciso tanto dessa pessoa. O quanto ela é especial para mim. Naquele momento, você estava contemplando a importância que essa pessoa tem para a sua vida. A contemplação, portanto, é um olhar mais do que com os olhos, que você consegue observar detalhes daquela pessoa que te cativam de uma tal forma, que te puxa para ela, que te chama a querer aquela pessoa. Será que nós podemos chamar os nossos cultos e os nossos momentos de música desse tempo? Será que nós podemos dizer que isso nós conseguimos atingir no louvor? Por exemplo, olha o desejo do salmista, não precisa abrir a Bíblia. 27 de Salmo, verso 4, vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei. Olha a necessidade, ele diz: vou pedir e vou buscar, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esses dias eu mandei uma lista de fé em fé com esse assunto. Como que pode um homem falar: eu quero parar para ver quanto Deus é belo? Quantas foram as vezes da sua vida que você conseguiu atingir a beleza do Senhor? Quantas vezes na sua vida você conseguiu ser cativado pela beleza desse ser chamado Deus? Quais foram os momentos que você desejou literalmente entrar na presença dele e não sair mais? Eu me lembro de uma vez na minha vida que foi marcante. Jesus literalmente, ele de alguma forma, ele se apresentou para mim, de uma forma diferente. Não foi algo normal, não é algo da minha rotina com ele. Foi algo extra. E naquele dia eu falei, minha vida não tinha nada. Eu não estava casado, eu não tinha uma profissão, eu não tinha nada pela frente. Tinha um desejo de fazer a vontade de Deus. E naquele dia eu falei, se o Senhor quiser me matar, tirar a minha vida para eu estar mais perto disso que eu estou percebendo do Senhor, pode fazer agora e eu não hesito. Se o Senhor colocar diante de mim todos os sonhos, objetivos que eu tenho, e essa presença que se faz agora para mim manifesta, eu desejo essa presença. Naquele dia eu vi como que Deus, ele, de fato, quando a gente consegue atingir esse nível de contemplação, quando nós conseguimos atingir esse nível, quando a gente consegue alcançar esse lugar em Deus, de fato as coisas elas vão perdendo a sua graça. O tamanho daquilo que você julga ser tão grande diminui. Os objetivos que você sonha tanto que um dia que se você chegar lá, você vai ser o ser mais satisfeito, pleno. Você vê a pequenez daquele objetivo, você fala, é tão pequeno.
Esse ser, sim, me dá um senso de existência terrível. Olha como o Salmo 34, só me ouça. Verso 5, eu quero que você mantenha no Salmo 139, aberto. O 34, 5 vai dizer: os que olham para ele, nessa nova versão que nós estamos usando, ficarão radiantes. O rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Ele diz: contemplai-o na outra versão. Olhe para ele e o seu rosto ficará iluminado. Consiga olhar para Deus e você será atingido pela visão. Ponha seus olhos nele e o que você vê, você ficará alterado. Em outras palavras. Então, o que nós estamos falando? Por que isso é necessário para esse salmo? Porque o camarada que compõe o 139 é um cara extasiado. Ele começa dizendo: tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí ele começa a falar de detalhes bobos, dizendo: ele sabe quando eu sento, quando eu levanto. Ele sabe o que vou dizer antes que as palavras cheguem nos meus lábios. Ele conhece de longe cada pensamento em mim. Ele observa tudo o que diz respeito à minha pessoa. Quando ele chega lá no 6, meu irmão, ele diz o seguinte: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Preste atenção. A primeira coisa que eu queria destacar desse salmo é que o salmista fica extasiado por uma coisa. Ele diz: tu me conheces de forma total. O Senhor conhece detalhes ao meu respeito que me assusta. Já pensou alguém chegasse para você e dissesse que essa pessoa está te filmando no dia a dia, e ele fala: ó, eu sei quando você sai de casa. Eu sei quando você chega do trabalho. Eu sei as roupas que você usa. Eu sei as roupas que você usa no dia a dia. Eu sei que roupa você saiu para trabalhar na segunda-feira. Eu sei que horário você chegou na segunda-feira. Eu sei que o trânsito estava ruim. Eu sei o que você falou dentro de um ônibus. O que você chamaria um negócio desse? Perseguição. Parece que o salmista, quando a gente lê esse salmo, parece que ele está pregando isso. Deus está em uma perseguição comigo. Parece que ele não tem outra coisa para fazer e ele só fica olhando a minha vida. Parece que ele não tem do que se ocupar e ele fica o tempo todo me olhando. Existem coisas sobre Deus, meu irmão, e aprenda uma coisa: você quer andar com ele? Quer conhecê-lo? Aprenda uma coisa: vai ter coisa que você vai conhecer, mas você não vai poder atingir. É isso que o salmista está falando. Eu não consigo entender como que uma criatura consegue conhecer todos nós, consegue conhecer a minha vida da forma como conhece. Se alguém se ocupa tanto de alguém, esse alguém não vive. Só que quando nós falamos de Deus, a gente pode dizer que ele se ocupa de detalhes sobre a sua vida, que qual a necessidade dele saber quando você senta e quando você levanta? Se você for em pé ou sentado num ônibus, pensa comigo. O salmista está falando: eu fico extasiado de pensar que tem alguém que sabe todos os detalhes de mim. Paulo também ficou extasiado, dizendo: ó, profundidade da riqueza, quanta sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e insondáveis os seus caminhos. Paulo falou: eu não consigo. Tem coisas que eu conheço, mas eu não consigo atingir. Não dá para entender, não dá para chegar até lá. Dá para saber que ele é. O nosso tempo, nós estamos fazendo de um Deus a nossa imagem e semelhança. A gente colocou Deus num pacotinho, embrulhou e falou: isso aqui é Deus. Nós estamos causando uma impressão nas pessoas de que o Deus do cristão é um Deus muito pequeno, muito fajuto, muito frágil, muito... Se você for observar, a nossa fé está tão emborrecida que parece que Deus ele é um ser meio pancado das ideias. Ele não é o Deus tão profundo quanto esse salmo. Ele não é um Deus tão grandioso quanto esse salmo. Deixa eu te explicar o que você, ao olhar que Deus ele te sabe do avesso, ele te conhece
o que você faz, o que você deixa de fazer, quando levanta, quando senta, quando está ali, quando está aqui. O que isso traz para nós? Presta atenção. Sabendo que Deus sabe tanto de nós, nós pensamos às vezes que as nossas orações alteram Ele. Que as nossas orações, elas... Esse Deus limitado, ele está tão dentro da caixinha dos meus desejos. E quando você olha um Deus tão grande que sabe tanto de nós, você vê Paulo dizendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Observa que Paulo para dizer, eu conheço um Deus que é muito mais do que nós. Essa tem que ser o senso da revelação que você tem de Deus. Se você não possui um entendimento sobre Deus, que Ele é muito mais do que somente alcança, de que Ele é muito mais do que você pode chegar a conhecer, meu irmão, se você não alcançar isso, dificilmente você vai viver uma relação com Deus. Você tem que chegar ao lugar de dizer, eu conheço um Deus que é muito mais do que eu posso fazer para Ele. Eu reajo a Ele, eu oro. Mas eu conheço um Deus que, quando eu oro, Ele pode fazer muito mais do que eu oro ou de qualquer coisa que passa na minha mente. Não é isso o texto? Aquele que ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Meu irmão, se você não voltar a olhar para Deus, se você não voltar a se relacionar com Deus, numa medida que extrapole, numa medida que vá além da revelação, uma medida que você olha e você fala, é muito mais do que cabe na minha cachola. É muito mais do que os livros podem contar. Possivelmente, a sua vida espiritual ela vai se tornar uma coisa monótona. Você vai querer dominar esse ser. Você vai se frustrar porque esse ser não é dominável. Você vai querer brincar de esconde-esconde com ele. Você vai querer omitir coisas que você deveria estar na presença dele expondo. Tudo por quê? Porque o nosso tempo desceu Deus no nível humano. Colocou ele tão limitado quanto eu e você. O salmista vira e fala, eu estou extasiado com o que sei de Deus. Eu estou extasiado. Como é que pode uma criatura que eu vou falar e o que eu vou falar, ele já sabe. Você sabe que você raciocina para falar ou não. É uma atividade cerebral a fala. Eu falei sem pensar, isso é uma expressão. Ele fala, antes que a palavra se ponha aqui, ele já sabe aqui. Eu não cheguei, como pode alguém que está... Eu estou de lá, de longe, esse cara está sabendo o que eu estou pensando. Meu irmão, você precisa alcançar um nível a olhar para Deus e dizer, Ele extrapola tudo que é racional. Eu posso até compreender que Ele sabe tudo, mas como Ele sabe tudo, como pode ser isso? Como alguém pode ouvir pensamentos? Isso é demais para a minha cabeça. Eu gostava de um professor que dizia, a gente estuda, a gente se prepara, a gente ora, a gente ouve Deus, mas quando eu chego num nível que eu estudei, orei, li, perguntei, e daqui para cá eu não obtive informação, ele falou, eu me prostro. Fala sério, quantas vezes você viu as pessoas com perguntas macabras na boca? Pastor, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Nós queremos que esse Deus banana que está sendo pregado como o nosso Papai Noel, que fica recebendo as nossas cartinhas de final de ano, que realiza todos os nossos sonhos, que é um Deus que não tem nada para fazer e que fica o tempo todo abençoando a gente com coisas banais, nós queremos que esse Deus o tempo todo esteja a nosso serviço e nós não viramos a página para dizer não. Hoje nós precisamos compreender uma coisa, ao contemplar Deus, ao olhar Deus, ao ver a grandeza de Deus,
te cabe uma coisa, meu irmão, quando você não souber explicar as coisas, quando você não souber o porquê que tudo está acontecendo, quando você não souber os porquês que você está tanto querendo, se prostra, cara. Reconhece se você não sabe tudo de você. Às vezes nós olhamos para dentro e não nos conhecemos, mas existe um ser que tudo sabe, que tudo conhece, e não há nada que você pode fazer para omitir qualquer conhecimento a teu respeito para ele. Se prostra. A palavra hoje é prática. Pare de ser senhor de si mesmo, pare de julgar Deus como um empregado seu, limitado, como um homenzinho, seu amiguinho, que tem que ficar o tempo todo se justificando. Se ele quiser, ele fecha os lábios, se ele quiser, ele te mata, se ele quiser, ele faz você viver, se ele quiser, ele dá reviravoltas de uma forma como ele quiser. Tem coisa que ele não faz pelos propósitos dele. Deus é um ser autossuficiente, que não precisa de você, que escolheu se relacionar com você. Então vá com cuidado, porque ele pode ser chamado de amigo, mas ele não é amigo nos modelos que você conhece. Entenda que vai chegar um momento que você vai ter que falar: eu não sei por que está acontecendo, mas eu vou baixar o meu nível. Deus chega a falar em Romanos o seguinte: pode o vaso chegar para o olheiro e perguntar por que você fez assim? Como é isso? Invertemos agora a função? Quem nos tem nas mãos é Ele. Ele chega para Jeremias e fala assim: vai lá na casa do oleiro, eu vou te mostrar uma coisa. O barro fica mal feito na mão do oleiro, o oleiro pega, quebra, refaz a massa para começar de novo a modelar da forma que quisesse. Ele falou assim, Israel, para mim: eles estão nas minhas mãos. Eu estou fazendo a forma que eu quiser. Eu estou modelando eles da forma como eu quero. Essa geração não consegue se render a Deus. Sabe por quê? Porque ela bota Deus numa caixinha, achando que Deus está a serviço de nós, quando nós deveríamos estar a serviço dele. E tudo por quê? Porque nós pegamos para dizer que todo esse Deus que nós dizemos crer cabe dentro da sua mente. Você tem raciocinado esse Deus demais. Você tem tornado esse Deus muito lógico. E é um Deus que não é lógico porque é poderoso. É um Deus que não é lógico porque é incompreensível. É um Deus que não é lógico porque extrapola qualquer inteligência caída, humana, pecaminosa, destituída da total inteligência que nós poderíamos alcançar. E você acha que por mais inteligente, por mais sábio, por mais estudioso que você seja, você vai chegar a sondar Deus por dentro? Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que tem um meio para você saber total profundidade, nem vou falar total, profundidade sobre Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, diz que o Espírito Santo perscruta, vasculha, ele olha, ele consegue entrar no profundo do ser de Deus, porque afinal ele é Deus. Isso é só uma maneira de dizer, existe um único ser que consegue olhar Deus por dentro. E esse ser nos foi dado para que por ele nos fosse revelado as coisas que Deus quer de nós. Então, meu irmão, preste atenção aqui. Ele te conhece totalmente. E você só consegue conhecê-lo, às vezes de forma restritiva, sim ou não? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 13, 12, porque agora o vemos como um espelho de uma forma obscura. Os espelhos eram feitos de bronze, não é esse espelho de vidro que você tem aí. O espelho do carro, não sei se você já observou, o retrovisor é muito ruim. Ele não é um espelho claro igual o espelho da tua casa. Mas não chega nem perto do que era um espelho de bronze. Você tinha uma imagem um pouco embaçada para você ter uma noção de você. Então ele diz, nós o vemos, nós enxergamos Deus, como nós enxergamos um espelho, de forma muito embaçada. Aí ele vai dizer, depois o veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Meu irmão, preste atenção. Sabendo que o teu conhecimento de Deus é incompleto, imagina para você que nada quer saber de Deus. Sabendo que quem procura tem pouco de um Deus que não cabe na cabeça, imagina para você que não se relaciona com ele e que não quer saber dele. Agora, para tudo. São esses mesmos seres que chegam para você e perguntam assim, pastor, por quê? Eu só posso te garantir uma coisa. Deus tem um propósito.
E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo esse propósito. Então há uma coisa, meu irmão, descubra como você faz parte desse propósito, você descobrirá como isso faz parte do teu bem. O problema é que nós não amamos a Deus e que não somos chamados segundo o seu propósito, não participamos do que Ele está fazendo, mas queremos que a nossa vida seja um mar de rosas. O problema é que nós não buscamos, não o conhecemos, não o amamos, mas queremos que Ele viva nos respondendo como se fosse nosso empregado, porque a igreja está pregando assim. Eu rasgo a minha Bíblia se você fizer prova de Deus, e essa semana ele fala, pode rasgar quantos livros você quiser. Pode espernear o quanto for. Se você não entender que eu não sou seu empregado, se você não entender que você não pode violar o que sabe de mim, se você não entender que eu não sou um qualquer, vai ficar ruim pro teu lado. Você vai se relacionar com limites. Você está entendendo aqui, meu irmão? Ei? Você o vê como por um espelho. Então presta atenção. Se a gente hoje vê como um espelho, aquele salmista viu um espelho muito pior do que o nosso. E ele conseguiu deixar duas características de Deus claras. Do 1 ao 7 ele vai dizer, ele sabe tudo ao meu respeito. Do 7 ao 12 ele vai dizer, ele está em todos os lugares. Ele começa falando, como que eu escondo algo? E como que eu me ausento desse cara? Ele está filmando tudo. Se eu descer no abismo, ele está lá. Se eu subir no alto monte, ele está lá. Se eu falar, a escuridão vai ficar em volta de mim, tudo em volta de mim se tornará noite. Para ele é como se tivesse dia. Como que eu posso fugir de um Deus assim? Que me conhece completamente, que está em todos os lugares, que me cerca por onde quer que eu vá. Ele fica extasiado. Para ficar mais profundo, ele vira e fala. É como se ele dissesse assim, galera, agora vamos cantar sobre algo absurdo. E se eu disser para vocês que quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, ninguém sabia, não é como hoje, ultrassom. Não se sabia. Chorava, dizia, menino, menina. Não se tinha preparo, não se tinha chá de bebê, nem chá de revelação. Ele fala, mas quando todo mundo esperava na expectativa a meu respeito, esse Deus já se antecipou a mim. Porque ele se antecipa aos meus pensamentos, ele se antecipa à minha linguagem, ainda quando eu não falo. Agora eu quero falar uma coisa, ele se antecipou até o meu nascimento. Eu nem tinha saído, eu ainda era uma substância sem forma. Eu ainda estava lá no ventre da minha mãe, eu não tinha braço, eu não tinha perna, e esse Deus já sabia dos meus dias, já estava determinando os meus dias. Agora, será que a pregação aqui é de um imperador? Um Deus que sabe tudo, que está em todos os lugares, que fala, aqui quem manda sou eu? Será que isso é o tom do texto? Eu acredito que não. Eu acredito que quando ele está dizendo o seguinte, ele é demais para eu entender porque ele está em todos os lugares e porque ele é mais do que eu posso compreender e ele sabe mais a meu respeito do que eu mesmo. Eu acho que o que ele está dizendo é o seguinte, ele tem uma proposta para mim. Ele escreveu um livro, se eu começasse a contar, 1, 2, os pensamentos dele, 3, 4, 5, 6, 1 milhão, 2 milhões. O que é isso, pastor? Ele falou que é mais do que as areias do mar. Isso cabe na tua cabeça? Faz uma coisa, irmão. Já que você quer tanto saber de Deus, para você saber o que ele pensa a teu respeito, vá essa semana à praia e comece a contar. Quem sabe até o fim da sua vida, já que você quer saber tudo de Deus, você consiga definir o quanto é que ele pensa em você. O salmista quis extrapolar porque é assim, eu não consigo entender que tanto de detalhe que ele pensou a meu respeito. Agora, que delícia! Nós temos um Deus que sabe tudo a meu respeito, nós temos um Deus que está em todos os lugares, e nós temos um Deus que nos conhece antes da nossa concepção, que antes do nosso nascimento pensava sobre nós com detalhes, mas ainda assim, nós escolhemos dar sentido à nossa própria existência. Que insignificante que nós somos, gente. Você olha para você e fala assim, eu que sei o que eu vou fazer da minha vida.
Eu não posso fazer X e X e X, mas existe um plano por um Deus que conhece você. Aliás, eu acho lindo, porque essa palavra ali, ó, lá no 13, tu formastes o meu interior, tu tecestes o meu ventre. Essa palavra para interior ali, formar-se, dá uma ideia de como a gente estivesse garimpando para achar ouro, pedras preciosas, perfurando coisas. Ele está falando, você entende tudo a meu respeito, e com as suas mãos você teceu, você deu forma ao que é o meu interior. Essa palavra para interior aí é uma palavra para coração. Os antigos, o povo de Israel, os judeus, eles tinham como centro do ser humano o rim. Ele pensava que o centro do ser humano era mais ou menos no meio ali, por aqui, pelas entranhas. Então eles chamavam de coração, isso aqui, não o órgão, o centro do ser humano. Por isso que a palavra interior, coração, elas são traduzidas ora coração, ora interior. Só que é interessante para nós a gente pensar que por dentro ninguém te conhece. Por mais que você diga assim, fulano me conhece muito bem. Não, ele conhece o que você deixou que ele soubesse. Deus não. Deus conhece aquilo que você não deixa que ele saiba. Você está entendendo? Não é igual o seu marido. Pô, meu marido me conhece muito bem. Não. Eu fiz aquela cara, ele já... Não, ele conheceu a cara. Deus conhece quando você sorri e a cara está por dentro, feia. É diferente, meu irmão. Aí, olha só. Ele está falando que Deus deu. Imagina pensar aqui todas as nossas personalidades, todas as características que você tem, todos os bagulhos que entrou na tua vida, Deus pensando, eu tinha todo um plano para você funcionar. Eu queria dar para você. Deus, ele não quer violar a sua personalidade, mas ele quer que você entenda uma coisa. Eu tinha toda uma versão, toda uma ideia de você muito melhor do que você pode alcançar, porque tu não conhece o dia de amanhã e eu conheço os fins dos seus dias. E, aliás, eu tenho um plano para que você funcione dentro do meu plano. E se você topar, eu topo. Eu não acredito que Deus tenha formado a nossa personalidade problemática. A gente tem que olhar esse salmo à luz do que a gente sabe de Cristo. E se Jesus não tivesse entrado na nossa vida e nos tirado da carne e nos levado ao Espírito, se Jesus não tivesse nos tirado do pecado e nos levado à santidade, se Jesus não tivesse nos tirado do mundo ao reino, se Jesus não tivesse nos tirado de Adão a Ele mesmo, se Jesus não tivesse transicionado a nossa vida, nós não seríamos nada, nós seríamos aquilo que nós aprendemos da vida. As pancadas nos fariam, essa história ruim nos faria, esse mundo de existência aqui que não é um mar de rosas, é uma coisa ruim, sim ou não? Eu não concordo com você se você disser que esse mundo é bom. Não, Jesus já me antecipou o seguinte, filhão, mesmo comigo, no mundo você vai ter aflição. O mundo é um campo de guerra, meu irmão. Se para você está confortável, você está nos parâmetros dele. Porque o mundo não funciona para nós. A justiça não habita aqui. Nós aguardamos novos céus, nova terra que vai vir. E que virão aonde? Aonde habita a justiça. Nós aguardamos um lugar justo, e esse aqui não é o ambiente. Então preste atenção, pelo amor de Deus. Eu não acredito que quando o salmista diz, o Senhor me formou, meu irmão, se você não compreende que Deus te forma assim, mas que o pecado te deforma, vai ficar complicado. Uma das principais causas que as pessoas não se encontram na vida é que elas ficam tentando achar o seu propósito de vida pelas suas características. Só que as suas características foram deformadas. Pastor, eu não sei você, mas eu não trabalho bem com equipe. Começa a aprender, meu irmão. Começa a aprender, porque no reino de Deus não existe ninguém que não dependa de alguém. Lá no mundo, não. Talvez você tenha que observar funções que sejam mais isoladas. E hoje as empresas nem se adequam a esse tipo de pensamento. O trabalho, como que você... Quem que já participou, por exemplo, de uma entrevista que eram dinâmicas de grupo? Eu já. Tudo para saber. Será que essa pessoa sabe ali conviver? Será que essa pessoa sabe cooperar? Será que na competição ela vai sobressair aos outros a ponto de prejudicar alguém?
No mundo, nós olhamos para a característica da pessoa e fala assim, fala bem. Até isso entra dentro da igreja, vai ser pastor. Fulano é assim, vai ser líder. É mandão, aí tu fala, vai ser líder. Entendeu a ideia? Eu acredito que quando nós entramos em Deus, Ele pega a nossa personalidade e fala assim, vou te podar. Para depois você observar o meu livro. Vou tecer você de volta porque você foi deformado. Então, meu irmão, tem gente que vive falando, e a gente escuta isso como pastor o tempo todo. Isso eu não faria da minha vida. Aí a gente brinca, né? A igreja sempre brinca essas coisas. E se fosse para a África? Ah, se fosse Deus eu iria, mas por mim mesmo? Sinceramente, não. Aí tu vê aquela carne fritando. Tu vê aquela característica, como se Deus fosse um ser tão limitado que tudo que você julgar, que você nunca faria, você não pode nunca fazer. E acabou. Ó Deus, para mim eu não piso na lama para ganhar alguém, nunca pisarei, porque eu sou fresquinho. Deus fala, nada que uma tecidinha aí no seu interior não conserte esse fato. Meu irmão, não sei você, mas tudo que eu já ouvi, e tudo que eu já falei assim, isso nunca, foi a próxima coisa que Deus me fez passar. Eu tenho até medo, quando eu falo isso, quando eu estou conversando, eu nunca, não, assim, eu volto atrás e falo, bom, já sei o que vai vir depois, eu que não estou louco. Então preste atenção, meu irmão, Ele via você, Ele pensava você, Ele viu você quando você estava lá, omitido, no ventre de sua mãe, quando ainda, no caso do salmista, quando ainda ninguém conhecia ele sabia muito bem sobre esse salmista, e ele diz, quão preciosos são para mim os teus pensamentos. Deixa eu te fazer uma pergunta, saber o que Deus pensa para você é algo precioso aos teus olhos? Saber que você tem um Deus que pensa a teu respeito, isso é assombroso. Olha quantos nós somos aqui hoje. Ele é Deus. Não faz isso caber na tua cabeça. Aceita. Está revelado. Ele pensou. Pastor, é demais para mim. Será que Deus ele está pensando detalhes? Será que Deus está vendo detalhes mesmo? Pastor, isso é real. É real. Pastor, será que esse ser poderia se antecipar ao início e já gerar o fim? Sim. Ele é o alfa, princípio e o fim. Nele se deram o início das coisas, nele termina tudo. Se conclui tudo. Ele que torna tudo pleno, de volta. Então preste atenção, Jesus ele está iniciando isso na sua vida. Ele começou uma obra que há de ser completada. Sabe o que isso significa? Que o início das coisas é trazer você de volta àquilo que Deus queria. E depois o desenvolvimento disso é concluir, é levar você a olhar para trás e dizer, eu colaborei com o processo de redenção. Deus quer toda a terra de volta ao seu resgate e eu fiz parte disso de alguma maneira. Meu irmão, preste atenção. Tem pessoas que vibram tanto em fazer parte de coisas. Por exemplo, como que nós vimos, por um lado bom e por um lado ruim, mas nas eleições passadas, nós vimos como que as pessoas precisam fazer parte de algo, de se entender parte de uma mudança. Foi isso que a galera que votou no nosso presidente entendia. Criaram um grupo no Facebook, eu faço parte do grupo. Saíram em passeatas sem que, isso foi tudo chamado que houve fraude na internet, mas nada disso. Foi extremamente as pessoas que se mobilizaram dizendo que estavam cansadas. Só que até hoje é um saco, porque o grupo fica assim, quem ainda mantém a chama viva, diga up. Aí todo mundo, up, 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 up. 1 milhão de up, 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 up. Fala, rapaz, não vou perder meu tempo dando up para ninguém. Como que as pessoas elas têm essa necessidade de se sentir parte? Sabe o que me entristece? As pessoas entram para uma igreja e elas ouvem o seguinte, Deus quer trazer o reino dele. Elas veem isso da seguinte maneira, conto da carochinha, besteira de Deus. Isso aí é fantasia da igreja. É aquela coisa de crente, tipo, Jesus vai voltar, ruas de ouro, mar de cristal,
aquelas besteiras, isso aí é... Elas não veem isso como algo prático. Como Deus pode pegar o Cadu, tornar o Cadu justo, transformar a sociedade por intermédio da vida do Cadu, da operação do Cadu e de tudo que o Cadu fizer. A partir de Deus, vai ser feito para a glória de Deus e vai ser uma revolução do reino de Deus através da vida do Cadu. A gente não consegue acreditar nisso. Sabe por quê? A tua profissão você julga como sendo a única forma, a única maneira de viver. Parece que você existe para o trabalho, no sentido de que o trabalho por trabalho. Sabe o que Paulo fazia? Paulo fazia tendas, era o trabalho de Paulo. Só que ele falava, quando o ministério, a minha função, não conseguir me sustentar, eu corro e faço tenda. Ele fez isso em uma vez em Éfeso. Eu trabalhei para não ser pesado a ninguém, ele disse para a igreja dos Éfesos. Para outra igreja, Corinto, ele falou, eu tomei a oferta de igreja pobre para me sustentar e pregar para vocês. Observa que Paulo tinha uma profissão. E ele não dizia, Deus, eu vou construir tenda ou não vou construir tenda. Apertou a situação, ele ia lá construir uma tenda e servia com aquilo ali. Aquilo ali servia como um meio de recurso para ele continuar na missão. Não o contrário. Ele não fazia da tenda o seu ato 1 e acabou. O que você faz financia de que forma ou beneficia de que forma o reino de Deus. E eu não estou falando de tarefas na igreja, eu estou te falando que isso extrapola. Você precisa entender, meu irmão, que um Deus que pensa tanto a teu respeito e com tantos detalhes, ele pensou a sua missão sim. Só que você sabe o que é legal? É olhar esse texto e ele está falando de que Deus sabe, de que Deus está em todos os lugares, que Deus conhecia ele antes mesmo. O conhecimento de Deus é tão grande que antes mesmo dele nascer, Deus o conhecia. Quando chega lá no 19, parece que o salmo muda. O cara dá um piripaque, isso é uma música, isso é um cântico. Você tem que ler isso em forma de cântico. Só que o que vai entrar agora na estrofe? Imagina isso. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Do nada o cara vira e pifa, aqui dentro parece. Do nada ele dá um apagão na contemplação e fala assim, eu queria que os perversos acabassem. Imagina tu tá cantando aqui na igreja. Tu conhece tudo ao meu respeito, sabe tudo de mim, estás em todo lugar. Antes que eu nascesse, tu me conhecias. Eu quero que o Senhor mate os perversos, afaste eles de mim. Pegou a música? Não parece que o negócio ficou aqui meio pancado? O cara entrou tanto em Deus que se perdeu? Não. Sabe o que ele está falando? Já que o Senhor sabe tudo, deixa eu expor uma malignidade dentro de mim. Eu queria, Deus, na música ele coloca isso, eu quero que embute aí a ideia de que eu queria que matassem os perversos, eu quero que afastassem os homens violentos, eles se rebelam contra ti e como inimigos falam coisas ruins, acaso não odeios que odeiam o Senhor? Ele vai, eu detesto com ódio completo. Que lindo. Ficou muito maravilhoso esse negócio, rapaz. Depois de tu falar que Deus teceu o teu interior, aí ele diz, para mim são inimigos de fato. Rapaz, o cara está com ódio mesmo, 22 lá, ó. Do nada ele volta, parece que ele faz assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Sabe o que ele está falando? Já que o Senhor sabe tudo, meu irmão, presta atenção aqui. Ele sabe essa impureza que está aí na tua mente, no teu coração. Ele sabe essa parada ridícula que você pensa dos outros. Ele sabe essa parada ridícula que você pensa de você. Ele sabe essas besteiras que você nunca falou, mas traz tudo à mente. O salmista fala assim, vamos jogar limpo. Eu odeio os que te odeiam. Eu odeio eles com ódio completo. Eu queria que eles fossem destruídos. Agora, Deus, peço uma coisa. Já que o Senhor me conhece mesmo, me sonda, pode provar, pode olhar aqui dentro, pode entender quem eu sou agora, o que eu tenho sido, mas faz uma coisa. Deus, não fala para mim não, é assim mesmo, essa é a sua personalidade. Muitos de vocês quereriam ouvir isso de Deus. É assim mesmo, filho, essa é a sua característica. O salmista vira e fala assim, que nada. Olha para mim, vê tudo que eu tenho sido e me guia de volta para o caminho eterno. Me faz eu retornar à eternidade. Ele tem algo aqui. Ele está falando lá,
Antes de tudo acontecer, o Senhor já tinha um plano para mim. Meu irmão, olha para mim aqui. Eu quero que você se concentre em receber essa palavra. Ele vai dizer, antes que tudo acontecesse, o Senhor já tinha planos para mim. Eu quero que o Senhor me devolva isso. Eu quero que o Senhor me devolva o plano eterno. Eu não quero fazer o jogo do tempo do aqui e agora. Sabe por quê? Entre o plano perfeito de Deus e a consumação dos séculos, está tudo atrapalhado. Nessa linha aqui de tempo, entre onde tudo começou perfeitamente, tudo está funcionando defeituosamente. A sua missão é nessa linha de defeitos, de imperfeições, de confusão, de maluquice, de gente perdida, de gente sem propósito, que se existir, não tem função nenhuma, que pode morrer, que só quem vai sentir falta é a mãe, porque botou para fora. Não tem indivíduos que você tem essa sensação? Eu, como pastor, falo que sim. Eu olho e falo assim, se morrer não dá em nada. Menos um. Aliás, só desgraça a vida dos outros. Isso é olhar para tudo isso e falar assim, não. Houve uma ruptura. Depois do começo houve uma ruptura. A queda atrapalhou. Deus interviu, pá, trouxe de volta. Não é possível que Ele trouxe de volta para eu funcionar na linha do tempo que nós estamos. Não é possível que Ele me trouxe de volta para eu continuar fazendo o que o tempo faz. Não é possível que Ele me trouxe de volta para eu me adequar a tudo isso, que está todo mundo aí com defeito, e para eu funcionar a partir daquilo que eu estou vendo. Então, meu irmão, presta atenção. Você tem que contemplar o Senhor. Você precisa olhar para Ele e descobrir que você tem um valor inestimável quando olha para Ele. E isso vai te arrancar do governo do tempo, do fazer a moda do momento, do andar conforme aquilo que as pessoas andam, do olhar a vida a partir de um outro ângulo, de se estimular a fazer alguma coisa a mais do que para o dinheiro. Imagina se a tua vida for agora, pum, ceifada. Você deixou para trás o quê? Um contra-cheque. Você conquistou e isso tudo nem pode caber dentro do teu túmulo. Tem um cara maluco aí, né? Que ele quer ser enterrado com o carro dele. Quem sabe? Aqui no Brasil. Quem conhece? Ele tem um carraço. E já está tudo planejado. Quando ele morrer, ele vai ser colocado dentro do carro e vão... Faz isso, irmão. E melhor, ajuda aí. Compra alguma coisa, um jazigo lá no Jardim da Saudade, para a gente ver essa cena que vai ser maravilhoso. O problema vai ser se alguém observar que você foi enterrado assim, né? Entendeu, não? De madrugada. Acontece uma cena macabra. Um crente que havia sido enterrado lá no Jardim da Saudade, em Edson Passos, tem o seu corpo exumado, sua herança que ele quis ser enterrada junto, arrancada dele, e só fica lá o teu corpito. Imagina essa cena. Ia ser muito legal o Fala Baixada anunciando isso. Para você entender que tudo aqui é perecível. Você sabe por que a Bíblia fala sobre isso? É para você entender uma coisa. Tudo que é dessa natureza se perde. E o salmista fala para Deus, eu estou cansado de viver à luz dessa natureza, eu estou cansado de existir subjugado por esse tempo, eu estou cansado de existir no pensamento do homem. Ele expõe para Deus, eu odeio pessoas, eu tenho um ódio de pessoas específicas, eu tenho um ódio de pessoas que são seus inimigos, eu odeio seus inimigos, eu quero que eles sejam destruídos, eu odeio eles com ódio completo. Agora faz uma coisa, Deus, me olha para mim agora, dá uma olhada. O Senhor está vendo? O Senhor não me conhece totalmente? Então, me devolve para a eternidade. Me devolve para os caminhos eternos. Me faz de alguma forma eu me conectar com o teu plano. Tira-me do tempo. Tira-me de funcionar a partir do modelo do tempo. Essa tem que ser a sua oração. Meu irmão, você existe para a glória de Deus? Então me prova isso. Como, pastor? Faz tudo convergir para a glória dele mesmo. Se preocupe mesmo como que você pode ser chave para a vida de pessoas.
Se preocupe mesmo como que a tua existência ela é tão vazia fora dele e dentro dele ela é muito plena. Se preocupe mesmo em falar a Deus se o Senhor não intervir, me mostrando o que o Senhor pensou. Imagina, você já fez um teste vocacional? Eu também. Mas pode ter certeza que você pode... Olha como é que nós somos cristãos. Nós talvez cremos no resultado de um teste vocacional. Mas nós não cremos que Deus não precisa de um teste vocacional para me definir. Que em oração eu posso acessar algo em Deus. Vou contar uma coisa, testemunho dos outros, né? O Diogo. O Diogo chegou um dia, fez um discipulado comigo e falou assim, pastor, eu me sinto perdido. Não era isso, Kátia? Eu estou tentando fazer, pastor, uma faculdade de TI, mas está impossível. A gente tenta, dava tudo errado. Um dia ele foi orar, eu orientei ele. Que Deus tinha pensamentos a respeito dele. Vamos lá, cara, busca Deus porque Deus tem alguma coisa para você. Deus tem um meio de você se sustentar, Deus tem um meio, sim, dele cuidar da futura Geise Slane, esposa dele. Gente, procura no Facebook se essa menina... É Geise Slane. Geise Slane, o nome da futura de Diogo. Não é possível, sabe? Esse nome vem em mim, irmão. Isso é revelação do Senhor. Para você ver, é muito específico. Deus pensa muito a respeito do Diogo. A pessoa tem algo muito, muito, muito específico. E eu falei para ele, ora. E o que ele fez? Numa tarde ele foi orar. Do nada, irmão. Ele foi, contou para a mãe, depois contou para mim, né? Contou para eles, contou para mim. Pastor, o senhor não sabe. Fui orar e veio um desejo no meu coração. E sabe o que eu vou fazer? Aí eu, determinado. Enfermagem. Eu olhei para ele, Né, Kátia? É o mesmo que ele virasse, para você ter noção, é o mesmo que ele virasse para mim e falasse assim, você é jogador de futebol. Achei o meu lugar. Eu ia olhar para ele. Eu falei, só se tu jogar no Vasco, e lá qualquer coisa entra, aquele time sem vergonha. Opa. Time sem noção, cara. Senhor, destrói o Vasco, pai, já que tu conhece tudo, o Senhor sabe. Já que Deus conhece tudo, será que Ele sabe que a gente tem desejo de orar para que o nosso time ganhe? Não é certo, tá, irmão? Apesar que a gente tem vontade de orar isso. Você está pronto para se expor diante do Senhor e dizer, Deus, olha para mim, vê os meus desajustes e me ajusta aquilo que tu queres. É o salmista. Meu irmão, chega de gente limitada pelas próprias características. Chega de pessoa que olha para si e se limita. Se algum tempo atrás, Diogo não tivesse me falado que tinha orado, eu tinha falado para ele, cara, faz o teu tipo. Eu não imagino você limpando o bumbum de um velhinho. Outro dia ele falou, pastor, vou ficar com uma pessoa que a pessoa tinha que ser vigiada, a pessoa era um suicida. Então, piscou, o cara parece morto. Eu fiquei olhando, falei, gente, eu no lugar do Diogo, cara, não me traz satisfação nenhuma pensar, vou dar banho numa criança recém-nascida. Só no meu, né, Yane? Vocês... Não entendo vocês. Sabe o que eu espero? Que a nossa turma que quer enfermagem não se torne enfermeiro e vá trabalhar na UPA de Vila de Cava para se tornar um cavalo com gente. Porque eu não entendo, irmãos. Se o médico te olha por 5 minutos, chama aquilo de virose, te dá qualquer coisa. Isso não é a rede pública. A pastora foi num plano, o plano de saúde dela foi atendida. E ela estava agora está tratando, mas possivelmente uma labirintite, a ponto de levantar e cair. Aí a mulher falou para ela assim, toma Dramin. Eu li o Dramin, olhei para a médica. Gente, você sabe para que se toma Dramin? Para viajar e não vomitar. Sim, um enjoo,
Só que ela julgou, não fez um exame. Faz aquela parada do médico de antigamente, pelo menos até os filmes fazem. Bota a lanterna aqui, ó. Enfia o dedo no olho, né? Faz isso, enfia o dedo no olho, alguma coisa, né? Eu espero que eles não sejam os próximos. Porque se a existência deles for só fazer o que todo mundo está fazendo, o que eles serão? Futuros enfermeiros que reclamam, que fazem o seu trabalho péssimo, que é igual um cara. A pessoa está ali passando mal. E você ainda tem que aguentar coisas. Estava com o Paulinho no Vila de Cava. A pessoa que faz a triagem lá, que agora tem processo de triagem, né? Não tinha, mas agora tem. Toda a rede pública então assim, chama, verifica a pressão, pergunta o que tem, dá uma declaração lá no computador, o sistema vai para o médico acessa, você está sentindo tal coisa, tal coisa. É assim agora. A triagem, a mulher falou assim para uma mãe com uma criança: sua filha só está com 38 de febre, uma criancinha de colo assim. Ela disse o seguinte: dá uma volta aqui, fica por aqui dando uma volta, até ela fazer 39. Porque com 38 a gente não atende. Isso é o mínimo, tá? A criança estava ficando roxa em casa, a mãe não sabia tratar, né? Porque estava toda entupida. Se não fosse uma pessoa da família para puxar o catarro e tirar, para a criança voltar a respirar, a criança era prematura, 7 meses, foi em Vila de Cava. Na triagem falaram assim: isso aí se cuida em casa, isso aí não tem que vir para a rede pública não. Meu irmão, só estou te contando isso porque você fica indignado com o pessoal lá. Mas talvez na tua profissão, você é mais um cavalo, é mais é mais uma pessoa que maltrata a gente, que pisa em pessoas, que desfaz daqueles que você serve. Porque se você vê seus clientes, sei lá o que você é, qualquer coisa, seus pacientes, se você vê o que você faz para as pessoas como um meio de não servir, mas sim de se promover, que o grande ali não são quem são servidos, mas você. Sabe por quê? Isso você vai cobrar de mim. Pastor, o senhor é o servo de todos. Você na sua profissão, você também, grandão. Você também na sua profissão, você é o servo de todos. Você ali não é o destaque. Jesus falou que ai do servo, que o seu Senhor estabeleceu, para prover alimento a seu tempo, que quando ele vier, encontrar espancando os seus conservos. Ele diz: eu estabeleci você para alimentar e você está espancando. Eu vou me ver com você. Meu irmão, ora hoje a Deus. Começa hoje a dizer: Senhor, eu não sei qual característica em mim atrapalha a tua obra, mas eu sei de uma coisa: eu estou disponível para que o Senhor modifique o que for e me devolva ao plano eterno. Eu quero colaborar com o teu plano.